Problema? Hã? Tá bom? Cadê o nosso amigo? Chega aqui. Eu nunca vou decorar seu nome, porque seu nome é muito complexo. Wellington. É o Xuxa. Eu queria dar sequência na explicação sobre a vida dos apóstolos. Hoje nós vamos falar de Tadeu. Um outro Tadeu apóstolo. Mas eu queria dar a oportunidade para o meu irmão aqui deixar um testemunho breve para vocês. Porque assim como alguns de vocês, ele vai falar um pouquinho, mas ele teve numa situação bem complicada. E hoje, graças ao poder de Jesus, ao poder do Espírito Santo que habita nele, ele se livrou de todas essas amarras de vício, passou pelo tratamento. A gente conheceu ele lá na Proada, na clínica de reabilitação coordenada pelo pastor Levi, dirigida pelo pastor Levi, nosso amigo, cede vagas para nós, para quem a gente capta aqui na igreja, um irmão precioso. E hoje ele está com a vida instituída, trabalhando. Glória a Deus. Tudo isso para a glória de Deus. Então a gente precisa, irmãos, dar mídia. A gente precisa fazer com que essa boa notícia chegue para mais pessoas, porque se ele conseguiu, qualquer um de vocês também consegue. Amém? Vai contigo. Boa noite, gente. Prazer, meu nome é Wellington. Eu tenho 39 anos. Fui usuário de crack durante um bom tempo, 20 anos da minha vida. 20 anos. Hoje, graças a Deus, eu entreguei minha vida para Deus. Então eu falo para vocês uma coisa. A partir do momento que a gente encontra Cristo, a gente tem a vontade de encontrar Cristo, a gente consegue. Eu pensava comigo que eu nunca ia sair disso. 20 anos no crack, na bebida, perdi família, perdi esposa, perdi filhos. Hoje, graças a Deus, cara, graças a Deus, a partir do momento que eu encontrei Cristo, eu consigo conversar com a minha filha, não restituir meu casamento, infelizmente. Mas hoje, converso com a minha filha, criei 4 filhos que não eram meus, todos hoje me amam, graças a Deus. Deus colocou uma mulher maravilhosa na minha vida também, né? Uma mulher de Cristo também, uma mulher dele. E é isso que eu falo para vocês, gente. Tenha fé, ore bastante. Como diz lá em Mateus 6,6, vá no secreto, converse com Deus, que Deus vai ouvir vocês, todo mundo aqui, pode ter certeza. Então eu quero deixar esse testemunho meu para vocês. Se eu conseguir, cada um de vocês vai conseguir também. Quem tem fé em Deus aqui, todos temos, né? Então entregue a vida de vocês na mão de Cristo. E do mesmo jeito que eu consegui, eu garanto que vocês vão conseguir. Amém? Amém. Então, já que você está aí, eu vou deixar minha palavra aqui, você vai orar por mim. Tá bom? Para eu não falar bobagem. Tá bom? Deus, Pai, proteja a vida do nosso amigo Temer, Senhor. Que ele possa vir com palavras sobre nossos amigos aqui, Senhor. Uma pessoa guerreira, uma pessoa de bom coração, Senhor. Tem ajudado bastante vidas, bastante pessoas, Pai, Senhor. Eu sou prova que eu fui uma pessoa que ele ajudou bastante e até hoje ajuda, Senhor. Proteger a família do Temer, proteger a cada um de nossos amigos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado. Amém. Bom, eu já dei um spoiler aqui que eu vou falar de Tadeu. E é engraçado que quando a gente lê a Bíblia, a gente não escuta, a gente não lê muitas passagens que falem sobre ele. Tadeu é um dos 12 apóstolos que não tem muito destaque no texto bíblico. Você não encontra muita informação sobre Tadeu. Em Mateus 10, capítulo 10, versículo 3, diz assim, falando sobre quem eram os apóstolos: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Então ele também é conhecido como Lebeu. Em João 14, 22, tem uma outra menção sobre ele, a respeito de uma pergunta famosa que ele fez para Jesus. Uma pergunta bem conhecida na Bíblia. Que diz assim: disse-lhe Judas, não o Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Porque Tadeu também era conhecido como Judas, filho de Tiago.
Na última ceia, quando Jesus confortava os discípulos no seu discurso de despedida, não sei quem de vocês conhece essa passagem, mas Jesus contava sobre o que haveria de vir, que era a sua própria crucificação. Judas Tadeu fez essa pergunta ao Senhor, talvez porque ainda não havia compreendido que Jesus se manifestaria através da presença do Espírito Santo. Nós já falamos aqui algumas vezes que Deus é um Deus coletivo. Quem que ouviu falar isso aqui? Existe Deus Pai que nos criou, Deus Filho que veio para nos salvar, que nos transformou de pecadores, de criaturas desprezíveis, em Filho de Deus. E Deus Espírito Santo, que ficou conosco quando Jesus retornou ao céu. E é esse Espírito Santo que é capaz, de nos transformar verdadeiramente e aquele nosso coração endurecido de pedra em carne. E através desse coração transformado de pedra em carne, que a gente consegue dizer não para as nossas vontades. Quem está me acompanhando? Deixa o pessoal lá. Presta atenção que é importante. Existe um conceito que o mundo trabalha, o mundo no geral, pessoas que não são cristãs, de que liberdade é fazer aquilo que eu quero. Quem já ouviu isso? Só eu? Só que a verdadeira liberdade é o dizer não para aquilo que eu quero. E a gente só é capaz de dizer não para aquilo que a gente quer se a gente tiver quem morando em nós? O Espírito Santo. Então foi esse Deus, essa terceira pessoa da Trindade, que Jesus deixou conosco quando ele voltou ao céu. Mas essa passagem discreta da história de Tadeu na Bíblia, citado em apenas 2 versículos, nos mostra que Jesus nos escolhe. Jesus, o próprio Espírito Santo, presta atenção que é importante, manifesta em nós o desejo de conhecer mais a Deus. A Bíblia diz que a gente não é capaz sequer de ter a vontade de buscar a Deus. Então, se você está sentado nesse banquinho aí hoje, você está sentado porque foi o Espírito Santo que te atraiu para cá. Não tem nada a ver com isso que a gente faz aqui. É o próprio Espírito, presta atenção, Valéria, é o próprio Espírito que faz com que a gente tenha vontade de se reunir aqui toda segunda-feira. Amém. Não pense que é você, porque você não tem nada para fazer. É o próprio Espírito te incomodando. E Jesus escolhe, permite que essas pessoas andem juntos. Presta atenção que é importante. Jesus não está mais fisicamente conosco como ele esteve no passado, mas ele deixou o Espírito. E a partir dessa mensagem trazida nesse versículo que eu li, a gente sabe que a gente tem condições de caminhar próximo de Jesus através de quem? Hein? De quem, irmão? Do Espírito Santo. Então você só precisa abrir a porta do seu coração e permitir que o Espírito faça morada. Mas a Bíblia, ela nos mostra que Jesus escolhe, permite que ande junto, como aconteceu fisicamente no passado. Mas nem sempre ele levantará essa pessoa que anda junto com ele, no sentido de se tornar uma pessoa conhecida, se tornar uma pessoa relevante. Porque o propósito do verdadeiro evangelho não é esse. O propósito do verdadeiro evangelho não é fazer a pessoa prosperar de forma que ela fique famosa, que ela ganhe dinheiro, que ela tenha bens materiais. Não é esse o propósito do Espírito Santo. O propósito do Espírito Santo no verdadeiro evangelho, no que traz as Escrituras, é pegar alguém desprezível como todos nós somos e ir transformando de forma gradativa em alguém cada vez mais parecida com Jesus. Amém. Dá para entender isso? Amém. E muitas vezes, por nos compararmos com o próximo, por nos compararmos com alguém que a gente segue na internet,
por nos compararmos com algum colega próximo, ou até com alguém da nossa própria família, a gente fica frustrado, porque a gente imagina que quando a gente é escolhido por Jesus e Ele permite que a gente ande junto, é o que está acontecendo aqui, irmão. Deixa ele lá, não atrapalha não, presta atenção aqui. Quando Jesus escolhe e permite que a gente ande junto, que é o que a gente está fazendo aqui, Ele está fazendo por um propósito muito claro, que é fazer com que a gente fique cada vez mais parecido com Ele. Esse é o objetivo. Não existe nenhum outro objetivo fora esse. Ei, galera, deixa eu te falar uma coisa. Você não é a mesma pessoa que chegou aqui no primeiro encontro nosso. Não é. Não é. Você é uma pessoa diferente. É ou não é verdade? Quando você chegou aqui as primeiras vezes, você mal conseguia andar. Você caiu do banquinho quando você foi sentar. Muito. Isso é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não fique se comparando. Se a Valéria encontrar com alguém que está numa situação melhor que ela vai achar que é pior que essa pessoa. Sim ou sim? Quem está comigo aqui? Amém. Estão com fome? Dá bolo para eles. Presta atenção no que eu estou querendo passar para vocês, é importante. Só que se ela se comparar com ela mesma quando chegou aqui, ela está muito à frente. E a caminhada com Jesus é assim. Cada vez mais, depois de ser escolhido e trazido para perto, através do Espírito Santo, nós estamos a cada dia mais parecidos com Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção, reage a isso, senão vocês estão entendendo. Amém ou amém? Amém. Mas para isso, a gente precisa permanecer. A gente não deve se comparar. Essa semana que passou, final de semana, eu tive a oportunidade de participar de um evento convidado por um amigo querido. Eu vou dar um livro dele para vocês no final. E eu me vi sentado em uma mesa com umas 15 pessoas. E a conversa que girava nessa mesa é que as igrejas desses líderes somados passavam de 5.000. Aquelas 15 lideranças do mundo evangélico, se somasse as igrejas de todos eles, a rede de igrejas, passava de 5.000 endereços. E eu me vi sentado nessa mesa. E eu falei, eu também tenho uma igreja. A igreja do Coreto. Mas e amanhã, irmão? Se eu ficar olhando para esse pessoal, homens de Deus, pessoas sérias, que continuam progredindo no reino, e eu começar a me comparar com eles, o que vai acontecer? Eu acho que eles não estão ouvindo, eu vou começar tudo de novo. Eu vou me frustrar. Eu vou achar que eu sou menor. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado com placa de igreja. Quando Deus deixou 99 ovelhas para voltar atrás de uma, é porque cada alma, cada vida importa. E quando você vai se aprofundando na Bíblia, para procurar entender mais sobre os desígnios de Deus, presta atenção, essa é uma caminhada individual. Você precisa ler a sua Bíblia. Quem não tiver, avisa a Fia. Cadê a Fia? Fia, para de conversar aí! Quem não tiver, avisa a Fia que ela tem Bíblia para dar. Amém? Amém. Não deixe de pegar a sua Bíblia. Vai estudar a sua Bíblia. Você precisa ter uma rotina de leitura da Bíblia, para vocês não serem enganados. Deixe o Espírito Santo falar com você quando você estiver lendo a sua Bíblia. E aí, quando você vai aprofundar o estudo da Bíblia, e você vai entender nomes relevantes que a Bíblia traz, que ela conta, através do seu texto, dessa palavra de Deus, você encontra várias figuras. Eu queria trazer algumas delas aqui.
Moisés, quem sabe a história de Moisés? Moisés foi escolhido por Deus para libertar os israelitas da escravidão, mas ele considerava-se incapaz e inarticulado, ele achava que ele não tinha condições. Mas Deus, no entanto, usou ele poderosamente. Você acredita, nesse momento que você está aí, que Deus pode te usar poderosamente? Eu acredito. Sim ou sim? Sim. Ei, irmão, deixa eu te contar uma coisa. Se você evangelizar o seu vizinho, se você evangelizar o seu colega de quarto, se você evangelizar alguém que está passando na rua, você já faz parte desse grande comissionamento de Deus. O que Deus nos traz lá na passagem, lá em Mateus 28, 18? Ele manda a gente pregar o Evangelho. Ele manda a gente evangelizar em todas as nações, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é algo que está restrito para líderes de grandes denominações, de placas de igreja. Não, esse é um chamamento geral para todo cristão. Se você recebeu a verdade do Evangelho, se você entendeu o sacrifício perfeito de Jesus, você pode e deve fazer a sua parte. Outro nome, Davi. Davi era o menor dos seus irmãos, um simples pastor de ovelhas. Naquele momento que ele foi escolhido para ser o rei de Israel, ele era o mais improvável. Presta atenção aqui. Ele era o mais improvável. Você se considera improvável, irmão? Eu vou começar tudo de novo. Misericórdia. Cadê o El? Eu vou começar tudo de novo. Porque Eles não estão entendendo. Quer que eu fique do seu lado? Até meia-noite. Vou começar de novo. Vocês podem prestar atenção aqui? Davi foi escolhido para ser o rei de Israel quando ele era um simples pastor de ovelhas. Gideão era o menor em sua família. Ele pertencia à tribo mais fraca de Israel. No entanto, Deus o escolheu para libertar Israel dos midianitas. Mais um improvável de Deus. E Pedro, irmão, já falei de Pedro aqui. Pedro era um simples pescador. E ele foi chamado quando nem peixe ele estava pegando. Vocês conhecem essa história? Já falei aqui. E aí o que Jesus fez? Jesus o escolheu, permitiu que ele andasse próximo, fez ele ter a melhor pesca da vida dele, a ponto do barco querer afundar, tanto peixe que tinha. E aí o que Jesus fez? Falou, larga tudo isso aí e me segue. Irmãos, presta atenção. O que Deus quer com você individualmente não é que você tenha um barco cheio de peixe, não. Isso aí Ele pode te dar, porque Ele é generoso, Ele é misericordioso. Mas o que Ele quer é gerar em você a capacidade de largar tudo em amor dEle. Você está entendendo isso? Amém. Então eu não sei o que você está buscando. Eu não sei se você se acha inferior, se você se acha rejeitado, se você acha que você é um filho menos amado. Deixa eu contar para você isso. Importante você entender. Não existe absolutamente nada diferente em você do que aqueles homens que estavam sentados naquela mesa comigo. Amém. Não existe. Ali, do ponto de vista da obra de Deus, eu era o menor de todos eles. Mas diante de Deus, nós temos igual importância. Aleluia. Desde que a gente se volte a Ele. Jesus quer saber onde está o seu coração. E ainda tem Maria Madalena. Ela tinha sido possuída por 7 demônios. E foi escolhida por Jesus para ser a primeira a testemunhar a ressurreição. Irmãos, eu costumo dizer que Jesus tem um senso de humor incrível. Mas sabe o que é isso na realidade?
é um valor que ele tem de a todo momento mostrar para o mundo que o que ele valoriza é completamente contrário ao que o mundo valoriza. Amém. Jesus sempre esteve sentado com os pecadores, Aleluia. mas por um motivo. Ele sabia que aquele estado de pecadores era só o momento inicial. A partir do momento que ele fizesse a sua parte de pregar o Evangelho, aqueles pecadores, aquelas criaturas se tornariam filhos. E ele nos chama para fazer exatamente a mesma coisa. A gente ainda pode falar da história de Zaqueu, que também é conhecido como Mateus, já falei aqui, cobrador de impostos. Uma pessoa bem estabelecida financeiramente. Ele tinha posses, ele tinha dinheiro, mas ele tinha como trabalho passar os outros para trás. Ele era desonesto. Ele tirava dinheiro do povo. Ele tinha isso como profissão. E aí um dia Jesus chegou em frente à cabine que ele usava para cobrar impostos e falou: siga-me. Sabe o que Mateus fez? Seguiu. Ele nem entendeu porque ele estava seguindo Jesus, mas ele foi. E ainda tem a história de Paulo, quem conhece? Paulo, quando era Saulo, chamado Saulo, perseguidor da igreja, matava cristãos. Um dia ele perdeu a visão, ficou cego. E aí Jesus mandou alguém na casa dele, não me lembro. Ananias. Na casa dele, ele restituiu a visão. Se tornou apóstolo. Começou a ser chamado Paulo. Escreveu só 80% do Novo Testamento. Outro improvável, sim ou sim? E você aí achando que você não é capaz? Quando eu estava montando essa palavra para deixar para vocês, Jesus colocou fortemente no meu coração: vai lá hoje e fala para aqueles meus filhos que eu os amo. Então deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus ama vocês. Aleluia. Ei, presta atenção. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você veio fazer aqui. Mas Jesus te ama. Cada vida aqui é preciosa para Jesus. E Ele entende que talvez você queira um barco cheio de peixe. Mas o que Ele quer ver mesmo, se você é capaz, Ele te entregando o que você está pedindo, continuar seguindo Ele. Porque se a gente buscar a Deus, buscar as coisas do alto, com o coração no lugar errado, muitas vezes Jesus não vai te dar o que você está pedindo, porque Ele não quer perder você. Nessa hora ninguém fala amém, né? Amém. É difícil falar amém, não é? Você sabia que Deus pode não dar o que você pede para não te perder? Se Ele entender que para você continuar buscando Ele, você não pode receber o que está pedindo, fique em paz que Ele não vai te dar. Amém. Mas se Ele entender, se Ele te der o que você está pedindo, você vai contar esse milagre, vai manifestar a glória dele para onde você passar, pode aguardar que vai chegar. Agora teve mais amém, né? Amém. Isso não é uma palavra minha, isso é o que a Bíblia traz. Aleluia. Como falou o Jonathan aqui em Romanos 8:28, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e seguem segundo o seu propósito. Mas se a gente trouxer isso para as coisas desse mundo, nós estamos interpretando errado o texto. O que o texto fala sobre cooperar para o bem é que Ele vai te dar ou não te dar para o seu bem. Se algo que Ele te der vai acabar com a sua vida, Ele não vai te dar. Amém. Então nós precisamos colocar o nosso coração numa posição correta diante das nossas orações a Deus. E se a gente fizer isso, aí sim,
a gente pode ter o que a gente tanto pede. Esse livro que vocês vão receber hoje, eu trouxe um para cada um. Foi enviado pelo Luiz Hermínio para minha casa, uma caixa fechada de livro. Uma pessoa que Deus levantou para andar junto comigo, que tinha me revelado há 1 ano atrás que eu teria a oportunidade de caminhar com ele. E está acontecendo agora. Ter a oportunidade de andar mais de perto. Faz mais ou menos uns 10 meses que eu iniciei esse relacionamento com ele. E ele tem uma frase que é maravilhosa e é verdadeira, mas é perturbadora. Diz que a gente não precisa se desfazer daquilo que a gente já se desapegou. Essa frase é dele mesmo. Então eu não sei o que você está colocando no lugar de Deus, mas se você está colocando isso no lugar de Deus, chegou a hora de você se desfazer. Você só pode permanecer com aquilo que você não coloca no lugar de Deus. Quem entendeu? Amém. Amém? Amém. Se hoje você quer que a gente ore por você, lembrando que a nossa oração não é diferente da oração de ninguém que faz um trabalho sério para o reino de Deus. Porque você quer entregar para ele algo que você está colocando no lugar dele, esse é o momento. Vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Amém, aleluia. Tiago, vem orar para nós. Você que ficou aí no seu lugar, estende sua mão para cá. Abençoe esses irmãos que estão aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por essa noite, por esse momento, obrigado pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Pai. Que o Senhor nesse momento possa tocar no mais profundo de cada vida aqui, meu Pai, no coração. Que o Senhor possa fazer morada em cada vida. Que elas são vidas, meu Pai, preciosas para o Teu reino, meu Pai. Amém. Graças te damos por cada vida que está aqui, meu Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, cada vida saia daqui transformada, Sim, meu Pai. Pai. Que todos os dias, meu Pai, nós possamos render graças ao Senhor pelo seu amor, pela sua bondade, porque o Senhor é o único Deus todo-poderoso, meu Pai. Que transformou a minha vida, que transformou a vida de cada um que está aqui, meu Pai. Quem quer ser transformado não tem outra saída a não ser entregar a vida para Jesus. Amém. Que Teu Espírito Santo possa fazer morada, meu Pai. No nome de Jesus, o Senhor possa modificar cada vida aqui, meu Pai. Quebrar todas as barreiras. Nós cremos no Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Pai. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida aqui, meu Pai. A nossa oração, no nome de Jesus. Senhor, o Senhor é Deus para restituir. O Senhor é Deus para fazer de novo. O Senhor é Deus para colocar as coisas no lugar. Senhor, o mesmo Deus que criou o universo, que disse haja e houve, que este Deus agora coloque a palavra certa na vida deste homem, que haja luz neste caminho, que haja vida nesta pessoa, que haja saúde, que haja paz, que haja restituição, que haja restauração. Nós pedimos a Deus que através da Tua palavra o Senhor muda o destino deste homem e desta mulher, que através da Tua palavra o Senhor muda o conceito deste homem. Espírito Santo, abra caminho onde não tem caminho, coloque portas abertas diante destes nossos irmãos. Espírito Santo, nós clamamos para que o Senhor levanta e ajude este homem. Senhor, levanta do Teu trono, erga em favor a vida desta pessoa que precisa, Senhor, de um help, que precisa de um milagre, que precisa de uma restituição. Nós, como igreja, estamos aqui pedindo que o céu se abra na vida desta pessoa. Proclamamos o reino de Deus em nome de Jesus. Para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Glória a Jesus. Vamos,
organizar só para tirar uma foto. Rei dos reis. Meu irmão, claro que sim. Entregado.